Vamos abrir a bendita palavra de Deus, que é viva e que permanece para todo sempre. Então vamos ler todos juntos Mateus 21, 40 em diante. Quando, pois, vier o Senhor da vinha, que fará aqueles lavradores? Dizem-lhe eles: dará afrontosa morte aos maus e arrendará a vinha a outros lavradores, que a seu tempo lhe deem os frutos. Diz-lhe Jesus: nunca lestes nas Escrituras: a pedra que os edificadores rejeitaram, esta foi posta por cabeça do ângulo, pelo Senhor foi feito isto, e é maravilhoso aos nossos olhos? Portanto eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado, e será dado a uma nação que dê os seus frutos. E quem cair sobre esta pedra, despedaçar-se-á, e aquele sobre quem ela cair, ficará reduzido a pó. E os príncipes dos sacerdotes e os fariseus, ouvindo estas palavras, entenderam que falava deles, e pretendendo prendê-lo, recearam o povo, porquanto o tinham por profeta. Então Jesus, tomando a palavra, tornou a falar-lhes em parábolas, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas de seu filho. Vamos parar aqui? Se Deus permitir, nós continuaremos. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, mais uma vez queremos louvar e agradecer ao Senhor por tua palavra, porque o Senhor falou conosco. E como os próprios israelitas louvaram o Senhor dizendo: o Senhor fala com o homem e este permanece vivo. Então a tua palavra, nosso Deus, renova, fortalece a nossa fé e opera em nós aquilo que o Senhor deseja. Então nós colocamos o nosso coração diante do Senhor, pedindo, Deus e Senhor, tira de nós aquelas coisas, às vezes no nosso caráter, manchas que maculam, que envergonham ao Senhor e machucam outras pessoas, além de nós próprios. Opera em nós a tua vontade, Senhor. Nós desejamos isso e por isso oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Pode sentar, obrigado. Então o Senhor Jesus, encerrando aquela parábola, e eu quero pegá-la como transição para a segunda parábola, ele pergunta para o seu auditório: o que então falar aquele Senhor? E eles respondem, dizendo que o Senhor daquela vinha daria essa morte afrontosa. É uma morte, quer dizer, cruel, viu? Não é que o Senhor seria cruel, é que a morte, a pena que aquelas pessoas mereciam, era uma morte cruel e dolorosa. E Jesus então diz a respeito disso. E outra coisa, ele diz que ele ia arrendar aquela vinha a outros lavradores, para que seu tempo lhe deem os seus frutos. No versículo 42, eu quero chamar a atenção para o que o Senhor Jesus diz. Ele está citando o Salmo de número 118, dizendo que a pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta por cabeça do ângulo. E é isso que o Senhor fez. Isso quer dizer que, apesar da rejeição dos judeus, pela pessoa do Senhor Jesus Cristo e pela sua autoridade, Deus havia colocado o Senhor como a pedra de ângulo, a pedra angular, a mais importante ali daquela construção, sem a qual fica tudo torto e esquisito. Então Deus decidiu fazer isso e ninguém vai mudar. E aí ele segue dizendo para os judeus que o reino de Deus seria tirado deles e seria dado a uma nação que desse os frutos. Agora, eu quero, de uma maneira abreviada, lembrar do nosso papel como crentes, como igreja de Deus. Eu quero relembrar o propósito de Deus para nós, com o seu povo. Segura aqui, nós vamos ver alguns textos, começando na carta de Gálatas, capítulo 6. Gálatas, capítulo 6. O apóstolo Paulo trata na carta aos Gálatas sobre, era uma verdadeira praga que estava entrando dentro da igreja, naquele início da igreja, que tinha alguns judeus e alguns falsos apóstolos, ensinando que, tudo bem, a gente deve crer em Cristo, mas os homens deveriam ser circuncidados, isto é, absorver toda aquela tradição judaica e a lei.
E alguns iam mais além, falavam, se você não for circuncidado ou não fizer parte da nação de Israel, você não faz parte da herança de Deus. É que eles estavam olhando para o Antigo Testamento e interpretando de uma maneira errada, isto é, sem Cristo. Então Paulo, ao escrever para os Gálatas, ele explica isso, que não somos salvos por obras da lei. A lei não serve para salvar ninguém. Eu vou te dar um exemplo fácil. Eu mandei arrumar um aparelho meu, e na loja onde eu cheguei tinha um quadro, e aí estava lá, a lei de Deus, os 10 mandamentos, e a referência, Apocalipse 14, 5 e 6, esse negócio esquisito é esse, lá não tem isso, né? Mas tudo bem, a gente deixa relevado isso aí. E aí estava lá, e a pessoa que deu uma ênfase bem grande no sábado. Nós já estudamos a questão aí, mas eu estou falando da lei. Então eu deixei lá, falei, quando eu busco? Quando é que vai estar pronto? Amanhã. Aí eu fui amanhã, no dia seguinte. Não está pronto. Quando eu busco? Daqui a 3 dias. Cheguei 3 dias. Vou lá pegar, só vou limpar e já te trago. Ele foi arrumar, aí ele percebeu que faltou uma peça, aí ele falou, olha, está faltando uma peça, não vai dar para eu te levar. 2 horas eu deixo na sua casa. Esperei. Nada dele em casa. Aí eu liguei e decidi buscar. Não te entrego. Essa semana, mais uma semana. Até que teve um dia que eu falei, estou indo aí para tirar, para pegar de volta. Não me interessa mais nem o que você vai fazer, não quero o seu serviço. E vou ter a oportunidade de falar para ele, depois ele entregou. Sujo. Nem vi ainda se está arrumado. Mas algo que me chamou a atenção é o seguinte, nós temos ali os 10 mandamentos. E é uma pessoa que parece que se gloria nos mandamentos. Os mandamentos são ótimos. Mas eu quero lembrar, e eu vou fazer isso, eu quero que você preste atenção que são 10. E tem um desses aí que fala assim, não mentir. Nós não podemos mentir. E lá em Tiago fala o seguinte, quando eu quebro um, eu quebrei todos. Porque o legislador é só um. Então, quando Paulo escreve para os Gálatas, então as pessoas estavam dizendo, olha, obedece esse e esse, como se fosse um especial, e se eu o abraçasse, então eu seria salvo. Mas nós não temos condições, por causa da natureza ruim que habita em nós, de obedecermos os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos é uma grande placa dizendo, olha, você não entra no reino de Deus. É para isso que servem os 10 mandamentos. É um padrão ideal de vida, é excelente. Só que por causa da nossa natureza caída, nós não conseguimos obedecê-lo. Cristo então veio para isso. Cristo foi colocado como a solução. Ele cumpriu toda a lei por nós. E quando eu falo por nós, é por quem crê, viu? É por aquele que crê. Então vão ter pessoas que vão morrer na rebeldia e vão para o inferno. Por causa da desobediência a Deus. Isso também não quer dizer que o crente está fora da lei. Nós estamos debaixo da lei de Cristo. Então nós temos o poder de Deus para andar segundo o padrão de Cristo. Mas aí Paulo diz o seguinte, ele fala, olha, crentes, vocês não são qualquer povo não. Porque tinha os crentes lá de Gálatas, falaram, eu queria tanto ser um judeu, que o judeu tem aquela tradição, tem a lei. Aí ele vai mais além e fala, olha, vocês são o Israel de Deus. Apesar de nós fazermos parte desse período do tempo, da igreja, Deus olha para o mundo e ele vê o seu povo, ele olha para todo o tempo, porque para Deus não existe esse negócio de tempo, porque ele é atemporal, né? Ele olha e ele vê uma nação que ele está erguendo, que é o Israel, uma nação espiritual, chamado o Israel de Deus. Ele não está se referindo a essa nação que está lá em Israel hoje, que é rebelde contra ele. E é isso que Paulo está dizendo em Gálatas capítulo 6, ele fala assim, versículo 13, Gálatas 6, vamos lá a partir do 12, né? Todos os que querem mostrar boa aparência na carne, esses os obrigam a circuncidar-vos somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Porque nem ainda esses mesmos que se circuncidam guardam a lei. Nem os judeus e nem esse povo que diz que guarda, nem eles guardam a lei, mas querem que vos circuncideis para se gloriarem na vossa carne. Eles querem vocês com mais um número lá para a etiqueta dele. Paulo diz o seguinte, mas longe de mim gloriar-me, a não ser onde? Na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim, e eu para o mundo. Ele não está falando dessa... Tem gente que usa, né, o crucifixo, eu já vi uns usar desse tamanho, preto ainda, né?
Ele não está falando que eu devo usar aquilo lá como um símbolo que afasta o diabo ou alguma coisa assim. Ele está falando, se é alguma coisa que eu me glorio, que eu dou graças a Deus, não é porque eu obedeço a lei, é porque Cristo morreu na cruz por mim. E nessa morte na cruz, eu decidi, eu morri para o mundo, e o mundo também morreu para mim. Agora, eu vivo para Deus. E ele falou isso em Gálatas 2, versículo 15. Porque, Gálatas 6,15, eu não vou para o 2, eu só citei, tá? 6,15. Porque em Cristo Jesus, preste atenção lá, Cristo Jesus, nem a circuncisão, aquela cirurgia dos judeus, nem a incircuncisão tem virtude alguma. Mas sim o quê? O ser uma nova criatura. Se alguém está em Cristo, é o quê? Nasceu de novo. E a todos quantos andarem conforme esta regra, esta lei, nascido de novo, paz e misericórdia sobre eles e sobre quem? O Israel de Deus. Agora vamos voltar para o Evangelho de Mateus. Vocês vão entender o que os judeus, quando eles ouviram aquela palavra de Jesus, que eles entenderam. Deus havia escolhido Israel, chamou um homem de nome Abrão. Esse homem foi convertido por Deus. Em Gênesis 15 conta a conversão dele. A Bíblia diz que Deus o levou para fora e falou a Abrão, olha as estrelas dos céus, é assim que vai ser a sua descendência. Naquele momento, a Bíblia diz que creu Abrão no Senhor, e isto lhe foi imputado, foi contado na conta dele para a justiça, a sua fé. E a partir dele, Deus criou um povo na terra chamado Israel. E lá depois, em Êxodo, ele fez uma aliança com seu povo, de tal maneira que esse povo decidiu que ele seria um povo separado por Deus na face da terra, um povo santo, um povo que espalharia a palavra de Deus por toda a terra. Deus falou, vocês querem isso? Êxodo capítulo 18, 19 e 20. Queremos. Aí Deus falou, então está aqui, a lei é o seguinte, para ser o meu povo tem que obedecer essa lei. E eles falaram precipitadamente, tudo que o Senhor falar, isto faremos. Só que eles deviam falar, Senhor, nós não vamos conseguir essa lei não. Tem misericórdia de nós. Mas eles decidiram. De qualquer maneira, esse povo então foi escolhido por Deus. Através de Israel veio a bendita palavra de Deus. Através de Israel veio o próprio Deus bendito, o Senhor Jesus Cristo, um israelita da tribo de Judá. Só que quando esse Messias vem, os israelitas, assim como esses homens trabalhadores aqui da parábola, eles rejeitam o filho do dono, o Senhor Jesus Cristo. E Jesus então os alerta, falou, vocês entendam que vocês rejeitando-me, vocês vão sofrer uma pena, porque Deus me escolheu como pedra, isso não vai mudar jamais. E além disso, que o Senhor Jesus Cristo, que diz por causa dessa rebelião deles, ele fala, eu vou tirar o reino de Deus de vocês, o reino de Deus vos será tirado, isto é, vocês vão ser rejeitados como nação para pregar o reino de Deus na face da terra. E eu vou levantar outro povo, uma nação que deu seus frutos. Que frutos são esses? Que nação é essa que deve proclamar o reino de Deus na face da terra? Nós, a igreja de Deus, formada não só por judeus, mas formada por pessoas que o livro do Apocalipse diz, por pessoas de todas as nações, por pessoas de todas as línguas, tribos, povos e raças, mas que para Deus é uma nação, o Israel de Deus. Então, se eu sou um crente, se você é um crente, nós somos cidadãos do reino de Deus, e essa nação chama-se Israel. Mas o nosso propósito então é o quê? Como a nação de Israel, humanamente falando, o Estado de Israel rejeita o Messias, o Senhor então levanta um outro povo e cria uma outra nação. Só que essa nação, ele quer o quê? Que dê os seus frutos. Ele quer que a palavra de Deus seja espalhada por toda a face da terra. Ele quer que o dono da vinha seja glorificado. Nós devemos desenvolver os frutos que Israel não fez. E olha, quando ele fala avisando, ele termina avisando, ele fala, e quem se lançar contra esta pedra, quem ele está se referindo? A Pedro, né? Que é a pedra?
No catolicismo para eles mas para Deus não. Versículo 4, quem cair sobre esta pedra, despedaçar-se-á, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Jesus está se reportando, está se referindo, sabe a quem? Ao reino de Deus que será instalado na terra. Veja só, vamos ler rapidamente Daniel capítulo 2, versículo 34 e 35. Aqui fala da visão que Nabucodonosor teve. Nós vamos estudar isso na escola dominical logo em breve, sobre esta visão mais detalhadamente. Mas Deus fez com que Nabucodonosor tivesse um sonho. Mas Deus fez com que esse sonho perturbasse Nabucodonosor, e Nabucodonosor esqueceu o sonho. Tirou a paz daquele rei. E aí Deus revelou o sonho e a interpretação a um homem, o profeta Daniel. E nessa visão, nesse sonho, Deus estava mostrando a ordem dos reinos que seriam levantados na face da terra. É impressionante a ordem desses reinos, como a história mostra a ascensão e queda desses reinos que Deus detalhou aqui na visão de Daniel. Daniel capítulo 2, vamos ler a partir do 31. Tu, ó rei, estavas vendo, e eis aqui uma grande estátua, esta estátua que era imensa, cujo esplendor era excelente, e estava em pé diante de ti, e a sua aparência era terrível, ou assustadora. A cabeça daquela estátua era de ouro fino, o seu peito e os seus braços de prata. Nota que começa a cair a qualidade, dos materiais. O seu ventre e as suas coxas de cobre, as pernas de ferro, os seus pés em parte de ferro e em parte de barro. Olha só, uma estátua desse tamanho, mas cuja base era o quê? Ferro e barro. Uma base frágil. E quando a base arrebenta, tudo cai, não é? Olha lá, versículo 34. Estava vendo isto quando uma pedra foi cortada, sem auxílio de mão, a qual feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze e a prata e o ouro, os quais se fizeram como pragana das eiras do estio. E o vento os levou, e não se achou lugar algum para eles. Mas a pedra que feriu a estátua se tornou grande monte e fez o quê? Encheu toda a terra. Entendamos agora que isso aqui trata-se de um decreto de Deus, uma revelação de Deus, a profecia de Deus. E eu quero relembrar duas coisas concernentes à profecia de Deus. Quando Deus revela uma profecia, primeiro, Ele não está só revelando a profecia. Ele não está vendo o que vai acontecer. Ele está dizendo o seguinte: eu também vou fazer acontecer. Então Deus mostra que Ele é o Senhor da história, que revela e faz acontecer a história. E nessa visão Ele está falando sobre algo que vai acontecer em todo o planeta Terra. E aí, no versículo 36, a partir do versículo 36, Daniel dá a interpretação. Este é o sonho, também a sua interpretação diremos na presença do rei. Tu, ó rei, és rei de reis, a quem o Deus do céu tem dado o reino, o poder, a força e a glória. Ele deu o reino, o poder, a força e a glória para o ímpio chamado Nabucodonosor. É isso que a Bíblia diz. Deus fala: eu levanto reis, eu derrubo reis. Eu levanto nações e eu espalho essas nações. Se o Brasil existe, foi porque Deus quis que ele existisse. Se o nosso presidente está aí, foi porque Deus quis que ele estivesse. E Nabucodonosor era um ímpio. E Deus falou, Deus fala por Daniel: o Deus do céu levantou você. E ele deu tudo que você tem. Você, rei, é a cabeça, olha lá, versículo 38. E onde quer que habitem os filhos de homens, na tua mão entregou os animais do campo e as aves do céu, e fez que reinasse sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro. Nabucodonosor, o rei da Babilônia, falou: tu és a cabeça. Ele deve ter ficado todo convencido, né?
Depois, sabe o que ele fez? Nabucodonosor, depois você leia. Ele tanto ficou achando que ele era o bom, o cara, né? Que ele mandou fazer uma estátua de ouro para ele. Aí Deus fez ele se transformar, mudou a mente dele para a mente de um animal. Ele começou a andar de 4 e comer capim. Isso é para Deus mostrar para nós, né? Se temos alguma coisa, tudo é Ele que faz. E quando a gente acha que somos alguma coisa, Ele dá um peteleco no neurônio e a gente começa a comer capim. Né? Então nós, na realidade, precisamos de tudo para Deus. Né? 39. Depois de ti se levantará outro reino inferior ao teu, e o terceiro reino de bronze, o qual dominará sobre toda a terra. O segundo reino na história que sucedeu Babilônia é o reino dos medos persas. Depois desse veio um outro que é chamado de bronze, e que dominaria toda a terra, que foi o império da Grécia, através do grande general, né, Alexandre. Versículo 40. E o quarto reino, preste atenção nesse, o quarto reino será forte como o ferro, pois como o ferro esmiuça e quebra tudo, como o ferro que quebra todas as coisas, assim ele esmiuçará e fará em pedaços. Ele está se referindo ao Império Romano, que sucedeu o grego. E realmente o império, esse império é que está sobrevivendo até hoje, o Império Romano, o que mais tem durado. Versículo 41. E quanto ao que viste dos pés e dos dedos, em parte de barro, de oleiro e em parte de ferro, isto será um reino dividido. É algo impressionante, de novo aqui, ele fala, vai subir esse reino, ele vai ser forte, só que depois ele vai dividir o Império Romano do Ocidente e do Oriente, duas pernas divididas. Daniel escreveu isso no ano 600, mais ou menos, antes de Cristo. E tudo se sucedeu conforme o que Deus determinou. Ele é o Senhor da história. A história caminha de acordo com a definição de Deus. Contudo, haverá nele alguma coisa da firmeza do ferro, pois viste o ferro misturado com o barro de lodo. E como os dedos dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro, assim por uma parte o reino será forte, e por outra será frágil. Quanto ao que viste do ferro misturado com barro de lodo, misturar-se-ão com semente humana, mas não se ligarão, porque não tem liga, né? Um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. Olha, hoje de manhã, Jesus falou em Lucas 4, né? Esta palavra se cumpriu hoje, aos seus ouvidos. Nós, essa geração da igreja, nós estamos vendo se cumprir esse versículo aqui diante dos nossos olhos. O que aconteceu com o Império Romano? Depois ele se extinguiu. Ele tem ainda uma sobrevida na Igreja Católica Apostólica Romana. Ele tem uma sobrevida ainda. Tanto que são os príncipes, o Papa se veste como o imperador, e é um grande império. Só que ele ainda não está dominando toda a terra, ainda. A Bíblia diz que vai voltar à Inquisição, que a Bíblia chama de época da grande tribulação. Só que nós estamos vendo hoje o Império Romano se refazendo, através da Comunidade Econômica Europeia. Só que está havendo também um detalhe impressionante da profecia. Eles não vão se unir. Eles vão ser forte, mas frágil. Eles vão se unir, só que em laços humanos. Não é isso que ele está dizendo aqui? Misturar-se-ão com semente humana. Então, na Comunidade Econômica Europeia, é um bloco econômico, que vai se tornar um bloco, e também é político. Só que os países não perdem a sua identidade como nação, como homens. Embora você pode andar lá sem passaporte de um país por outro, uma moeda única, os países continuam tendo sua identidade própria. Essa é a fragilidade dele. Não é mais como era o grande Império Romano da época. Mas como nós vamos entrar em maiores detalhes, eu quero chamar a atenção para você para algo que é para você tomar cuidado e lembrar. Esse é o último império que vai se levantar na face da terra. Depois desse, vai ser implantado o reino de Deus. Então, se nós temos 4 nações, nós já vimos 3, estamos vendo essa quarta, o Império Romano, se reerguendo conforme a profecia. Então nós temos
Para quem conhece computador aí, né, quando está baixando o programa, né, o download, né? Está baixando lá, está 98% já baixado. Está acabando o tempo. Essa aqui é só um detalhe da profecia que mostra que a volta do Senhor Jesus Cristo está muito próxima. Depois ele diz o seguinte no versículo 44. Mas nos dias desses reis, nos dias desse império que se reerguerá, o Deus do céu fará o quê? Levantará um reino que não será jamais destruído. Glória a Deus. Não será jamais destruído. E este reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos esses reinos, mas ele mesmo subsistirá para quando? Para sempre. Da maneira que viste, que do monte foi cortada uma pedra, sem mãos, isto é, não é o ser humano que vai implantar esse reino, e ela esmiuçou o ferro, o braso, o bronze, o barro, a prata e o ouro, isto é, o homem não vai mais erguer reino nenhum. O grande Deus fez saber ao rei o que há de ser depois disto. Certo é o sonho, fiel à interpretação. Amém. Então o que Jesus estava dizendo para eles: vocês estão rebeldes, mas vocês estão trazendo sobre si próprio juízo. Vocês não querem se submeter a uma autoridade que o próprio tempo, as profecias estão mostrando, o reino de Deus virá. Não é uma questão de opção, eu tenho que me submeter, porque Deus não permitirá rebeldia no seu reino. A Bíblia diz que o Senhor Jesus vai dominar com o cetro, vara de ferro. E esse reino não poderá jamais ser destruído. Então nós estamos caminhando para esse tempo. E eu quero chamar a atenção para mais uma coisa. Quando nós falamos do milênio, do reino de Cristo, nós não estamos afirmando que o reino de Cristo vai durar 1000 anos. A Bíblia em nenhum momento ensina isso. O que nós afirmamos é o seguinte: na vinda de Cristo, com os santos, com os anjos, ele implantará o reino aqui na terra e que nunca mais será destruído. 1000 anos se refere ao tempo que Satanás será preso. Então esse reino vai começar e nunca mais vai terminar, ele não vai mais ser extinto. Então o que o Senhor Jesus ensina? Devemos nos submeter a ele, porque a história está tomando um rumo inevitável. E se você não se submeter, não reconhecer que você é um arrendatário e que você tem que dar glórias a Deus, você será destruído, não será extinto, você será lançado no inferno, com todas as outras nações que se esquecem de Deus. E agora Cristo, ele coloca a questão da lei e da submissão por uma questão de autoridade, e no capítulo 22, ele vai chamar você, nós pecadores, para participar desse reino, num convite de amor, porque ele vai dizer nessa parábola do capítulo 22, eu também quero que vocês participem desse reino, para vocês serem felizes, para vocês partilharem comigo de tudo o que eu tenho. Então não só por uma questão de autoridade, como Deus e como criatura, mas numa relação de Deus, que quer ver esse povo feliz. E nessa parábola, então, do capítulo 22, diz o seguinte, versículo 2. O reino dos céus é semelhante a um certo rei, que celebrou as bodas de seu filho. Bodas, casamento, festa que durava cerca de uma semana. Versículo 3. Enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, e estes o quê? Não quiseram vir. Agora, quando fala dos convidados aqui, a palavra que nós temos aqui não dá para traduzir na língua portuguesa, mas o tempo verbal, o modo verbal que está aqui é que esses convidados já tinham sido avisados de que haveria a festa e de que eles disseram, nós vamos, iremos. E quando chega a festa, está pronta, o rei fala, olha, está tudo pronto, pode vir. E o que eles fazem? Não vamos. Era uma festa, não era para trabalhar. Era uma festa. Mas, versículo 4. Depois enviou outro servo dizendo, dizei aos convidados, eis que tenho o meu jantar preparado, os meus bois e cevados, quer dizer, os já engordados, né? Mortos,
tudo pronto. Vinde às bodas. Vem participar, tá? Vocês não vão precisar pagar. Boca livre. Trem bom, de primeira. Vem. E vocês disseram que aceitariam. Está pronta, vem. Versículo 5. Eles, porém, não fazendo caso, foram um para o seu campo, outro para o seu tráfico. Tráfico aqui, que a gente usa muito hoje o tráfico só com traficante, né? Mas tráfico é negócio, viu? Compra e venda, né? O outro que foi para o campo foi trabalhar. O que eles fizeram? Eles simplesmente ignoraram o convite. Falaram, não, nós temos muito o que fazer. Nós não vamos. Eu vou trabalhar no meu campo e eu vou fazer o meu comércio. Eu não quero ir. Versículo 6. Outros, apoderando-se dos servos, os ultrajaram e mataram. Note que é paralela com a outra parábola. E o rei, tendo notícia disto, encolerizou-se e, enviando seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. Ele ficou irado. Matou todos aqueles que mataram os seus convidados. Agora, eu não sei se esses que os outros aqui, se faz parte também aqueles que de primeiro momento não quiseram. Depois fala, não, chega. Envergonharam os servos do Senhor e os mataram. Só sei que aqui o final é o mesmo. Eles foram mortos. E ele decide fazer uma coisa. Então diz aos servos, versículo 8, as bodas, na verdade, estão preparadas, mas os convidados, o quê? Não eram dignos. Ide, pois, às saídas dos caminhos, e convidai para as bodas a todos os que encontrardes. E os servos, saindo pelos caminhos, ajuntaram todos quantos encontraram, tanto os maus como bons, e a festa nupcial foi cheia de convidados. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com veste de núpcias. E disse-lhe, amigo, como entraste aqui, não tendo veste nupcial? E ele emudeceu. Disse então o rei aos servos, amarrai-o de pés e mãos, levai-o e lançai-o nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. Por quê? Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos, poucos eleitos. Jesus pregava eleição, e não era calvinista. Isso aqui tem algo muito importante para nós aprendermos, irmãos. E nós vamos encerrar rapidamente com essa parábola. A lição que o Senhor Jesus está dizendo, o convite para o reino está colocado. Não é só o convite para se submeter à autoridade por questão da autoridade. É o convite de um Deus gracioso que preparou tudo para nós usufruirmos das suas bênçãos. É um rei amoroso cujo prazer é ver o seu povo feliz. Em primeiro momento, aqueles primeiros convidados é a própria nação de Israel, que rejeitou o Messias. Rejeitando o Messias, Deus começou a chamar povos de todos os lugares. Ele chamou negros, chamou brancos, chamou pobres, chamou ricos, de todas as partes, e centenas e milhares, que a Bíblia diz incontáveis, se converteram a esse chamado para participar do reino de Deus. Só que o reino de Deus não é uma bagunça. Nós não podemos considerar a igreja hoje como se fosse, eu fui convidado, tudo é festa. Nós fomos convidados na graça, mas nota que o rei providenciou vestimenta. Ele providenciou vestimenta para os seus convidados. Ele saiu convidando todo mundo. Só que para entrar na festa, precisava pôr uma roupa decente. Aquele povo não tinha com o que pagar. Quem providenciou a roupa? O próprio rei. Vamos ver rapidamente 2 versículos, Apocalipse capítulo 2 e 19. Apocalipse capítulo 2, versículo 3. A igreja de Sardes. E ao anjo da igreja que está em Sardes, escreve: isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, tens nome de que vives
estás morto. Sê vigilante e confirma os restantes que estavam para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas. Desculpa, é 3, versículo 1 e 2, tá bom? Desculpa. Diante de Deus, versículo 3. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te. Se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Mas também tens em Sardes, ali na igreja, algumas pessoas que não contaminaram as suas vestes, e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disto. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Dentro da igreja de Sardes haviam pessoas que se diziam crentes, mas eram pessoas mortas, eram pessoas que tinham as vestes manchadas. Era o famoso evangélico, que diz eu sou crente, não diz que é crente, porque essa palavra hoje é fora de moda, mas que não tem absolutamente nada de compromisso e que na sua vida reflita ou reflete a santidade de Deus. Jesus tem os 7 Espíritos de Deus, Ele é onisciente, Ele vê os corações. Vocês estão aí, mas vocês não são meus. Porque os meus eu visto de veste branca. Os meus eu jamais riscarei do livro da vida. Os meus andarão comigo. E na segunda vinda de Cristo, Apocalipse capítulo 19, é chamado de bodas do Cordeiro. Apocalipse capítulo 19, versículo 5. E saiu uma voz do trono que dizia: louvai o nosso Deus, vós todos os seus servos, e vós que o temeis, assim pequenos como grandes, crianças e adultos. E ouvi como que a voz de uma grande multidão, e como que a voz de muitas águas, e como que a voz de grandes trovões, que dizia: aleluia, pois já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina. Regozijemo-nos e alegremo-nos, e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. E disse-me: escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me: estas são as verdadeiras palavras de Deus. Qual a diferença entre o chamado e o eleito? Qual a diferença entre aquele que é chamado e ignora o chamado do convite para participar do reino? Qual a diferença daquele que é chamado, então, e ele age violentamente contra essa mensagem? Eles serão destruídos, serão mortos. Qual é a diferença daquele que é chamado e se introduz no meio? Ele está lá, ele participa da festa, mas a sua vestimenta é uma vestimenta suja. Deus o conhece, e Deus, o próprio Deus, o Senhor, o tirará do meio. Em outras palavras, segundo o que Jesus disse, muitos são chamados, os eleitos são poucos, mas o eleito anda em santidade de vida. O eleito aceita essa vestimenta e a recebe na sua vida. O eleito participa da comunhão com Deus e assume o seu papel. Ele se deixa ser vestido por essa vestimenta branca de justiça que o seu Deus coloca na sua vida. O chamado que está entre nós, ele se diz vivo, mas ele não vive conforme a vontade do seu Deus. A grande diferença, então, é como nós refletimos. A roupa reflete quem somos. Você sabe disso, né? Se a mulher é uma mulher que não tem pudor, ela se veste de uma maneira vulgar. Assim como o homem também. As vestimentas, elas refletem até o tipo de música que você gosta de ouvir. É assim, não é?
Então a vestimenta reflete um pouco do seu caráter. E eu quero colocar então, encerrando, para você meditar sobre essas duas parábolas. Somos chamados, como na primeira parábola, a dar frutos para Deus. Como igreja, é inevitável que demos isso. Somos chamados, como na segunda parábola, para viver em comunhão plena e usufruir das alegrias de Deus, mas para nos deixarmos vestir pela santidade de vida. Porque sem santidade, Hebreus diz isso, ninguém, absolutamente ninguém, verá o Senhor. Vamos todos abaixar as nossas cabeças, por favor, fechar os olhos. Eu quero começar a fazer uma pergunta para você que você diz que é crente. Suponhamos que você seja um crente, uma crente mesmo. Você sabe? Duas pessoas sabem se você é crente ou não. Deus e você. Se você é crente, a vestimenta que Deus te deu foi uma vestimenta de linho puro, justo e resplandecente. É uma vestimenta que Deus colocou, assim como Ele vestiu Adão e Eva. Ele veste a nossa vergonha. E nós devemos refletir o caráter do nosso Deus. Crente, pela graça de Deus nós somos salvos, mas Jesus não aceita baderneiro na sua festa, no seu reino. Jesus não aceita pessoas que não se submetam à sua vontade. Talvez você tenha feito como aqueles muitos, rejeitado o chamado de Deus. Talvez você está entre nós, mas o bom de Deus, a maravilha de Deus é que Ele dá arrependimento. A maravilha de Deus é que Ele coloca no nosso coração o desejo de santidade de vida. A maravilha de Deus nos nossos corações é que, apesar dessa comunhão maravilhosa, nós também temos comunhão nas coisas de Deus, nas coisas que Deus preparou. E nós assumimos o chamado como eleitos de Deus, como o apóstolo Paulo fala. Nós estamos revestidos de santidade, de justiça, de humildade. Somos eleitos pela graça de Deus para refletirmos a glória de Deus. Crente, talvez você tenha esquecido isso. Talvez você está vivendo aí no mundo como se fosse um qualquer, uma qualquer, mas você é parte dessa nação que Deus levantou e que jamais será destruída. Dessa nação que é uma nação de santos na face de um mundo ímpio. Talvez hoje, agora, neste momento, seja o momento de você renovar o seu compromisso de Deus e dizer: Senhor, eu estou pronto, eu estou pronta a pagar o preço de santidade nessa terra corrupta. Porque o Senhor me salvou, o Senhor me chamou, me elegeu. Mas talvez você está aqui entre nós. A sua vida até esse momento tem sido uma vida de rejeição ao chamado de Deus. Deus pode te dar no seu coração o arrependimento para abandonar os seus pecados. Deus pode dar no seu coração a fé necessária para crer no sacrifício de Jesus e entregar sua vida a Cristo. Deus pode te dar o Espírito Santo se você nele crer, para te dar o poder de resistir aos pecados e libertar de todo o mal, de todo o pecado, e a ousadia de viver uma vida santa. Eu não sei, quem conhece os corações aqui é Deus. Mas onde você está hoje? Talvez é necessário alguma decisão da sua parte, porque é algo que nunca vai deixar de acontecer. O reino de Deus virá, e no reino de Deus não há lugar para rebeldes, nem para pessoas imundas. O lugar dessas pessoas é no inferno. Isso é fato, isso vai acontecer. Senhor Deus, louvado seja o Senhor por tua palavra. Senhor, nós sabemos que estamos vivendo uma última geração da igreja. Ó Pai, renova em nós esse compromisso de proclamar o teu reino a todas as nações. Ó Pai, eu quero no meu coração o privilégio da nossa igreja enviar pessoas às tribos, a esses irmãos conterrâneos brasileiros, não irmãos na fé, mas irmãos de pátria, que precisam ouvir o teu evangelho para serem salvos. Pai, nos fortaleça na fé. Levanta
homens, rapazes, moças, famílias, para nós os enviarmos, para nós os sustentarmos. Não simplesmente para termos números, mas para que o Senhor seja glorificado na proclamação do reino. Ó Deus, e opera, talvez haja entre nós crentes com dificuldades, lutas, mas que talvez estejam esquecendo que são revestidos pelo Senhor, pelo Teu Espírito, para fazer a Tua vontade. Renova a fé desses irmãos e o seu compromisso. Talvez haja entre nós pessoas que ainda não fazem parte do Teu reino, não têm certeza da salvação, pessoas escravas de religião, escravas de pecado. Eu rogo por essas pessoas também que o Senhor trouxe entre nós, Senhor. Rogo por sua salvação. E nós o adoramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Se você precisar de ajuda, de aconselhamento, pode contar comigo, eu vou ajudar. Bom, então uma boa noite a todos. Nós teremos aí o pós-lúdio. Então, após o encerramento da música, do hino, estamos todos despedidos. Uma boa semana a todos.